Estado do Piauí, desembargador Aderson Antônio Brito Nogueira. O excelentíssimo senhor secretário de Justiça do Estado do Piauí, Heitor Bezerra, neste ato representando o governo do Estado do Piauí. O excelentíssimo senhor corregedor-geral da Justiça do Estado do Piauí, desembargador Erivan Lopes. O excelentíssimo senhor juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, desembargador Luiz Geraldo Santana Lanfred. O excelentíssimo senhor supervisor-geral do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo no âmbito do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. A excelentíssima senhora promotora de Justiça do Estado do Piauí, Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza, neste ato representando a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí. A excelentíssima senhora juíza regional do trabalho da 22ª Região, Tânia Maria Bastos Lima Ferro. O excelentíssimo senhor diretor civil da Defensoria Pública, o defensor público Marcelo Pierotti, neste ato representando a Defensoria Pública do Estado do Piauí. E a excelentíssima senhora presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Piauí, juíza de direito Keila Ranieri Lopes Teixeira Procópio. Na sequência, convidamos a todos, para em posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta,
Registramos com elevada honra a presença das demais autoridades que nos prestigiam nesta solenidade. De modo especial, destacamos a presença de Suas Excelências, os senhores e senhoras desembargadores, integrantes desta Egrégia Corte de Justiça. O excelentíssimo senhor desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo, ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. O desembargador Manuel de Souza Dourado, diretor da Escola Judiciária do Estado do Piauí. O desembargador João Gabriel Furtado Batista, supervisor-geral da Superintendência de Assuntos Institucionais e da Magistratura. O desembargador José Vidal de Freitas Filho, vice-diretor da Escola Judiciária do Estado do Piauí. A desembargadora Maria do Rosário de Fátima Martins Leite Dias, supervisora-geral de Políticas Judiciárias para Mulheres e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, bem como da Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. A desembargadora Lucicleide Pereira Belo, vice-ouvidora do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e supervisora-geral do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e de Soluções de Conflitos, o NUPEMEC. O desembargador Mário Basílio de Melo, supervisor-geral da Regularização Fundiária no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Registramos também os juízes convocados para o 2º grau: Maria Luísa de Mero Moura Freitas e Edson Alves da Silva. Agradecemos também a presença da diretora-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, juíza Maria Célia Lima Lúcio. Registramos e agradecemos também a presença do diretor da Unidade de Administração Penitenciária da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí, Reginaldo Correia, da diretora de Humanização da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí, senhora Geusélia Cavalcante, do coordenador do Escritório Social da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí, senhor Lécio Mauro de Carvalho, bem como do senhor coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, magistrado Marcos Klinger. A todas as demais autoridades, magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, representantes dos demais órgãos do Poder Executivo, das Forças de Segurança Pública, bem como servidores e demais convidados, o nosso sincero agradecimento pela presença. Daremos início, a partir de agora, aos pronunciamentos desta solenidade. Para fazer uso da palavra, convidamos o excelentíssimo senhor supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o desembargador Aderson Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o desembargador Luiz Geraldo Santana Lanfredi, juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, o corregedor-geral de Justiça do Piauí, desembargador Erivan Lopes. Cumprimento toda a mesa, de modo especial a doutora Tânia Ferro, desembargador Erivan, desembargador Lanfredi, que vai estar integrando pela primeira vez o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, como juíza do TRT do Piauí, né, nos termos da Resolução 214 de 2015 do CNJ. Cumprimento o secretário de Justiça, na pessoa, bem como todos os representantes aqui da Secretaria de Justiça, o doutor Marcos Klinger, coordenador do GMF, e toda a sua equipe, a juíza da 2ª Vara da Infância também, que integra o GMF. Cumprimento todos os excelentíssimos senhores desembargadores aqui presentes, na pessoa da desembargadora Lucicleide. Cumprimento a presidente da Associação dos Magistrados Piauienses, o representante da OAB e da Defensoria Pública, doutor Marcelo. Meu caro desembargador Lanfredi, né, é com grande alegria, com grande satisfação que participamos deste momento histórico aqui para o Estado do Piauí.
hoje é o lançamento oficial da Central de Regulação de Vagas, o CRV, que é uma importante iniciativa desenvolvida no âmbito do Plano Pena Justa e que representa um grande avanço, um avanço muito significativo do fortalecimento da gestão da ocupação prisional na qualificação da atuação jurisdicional. No início do mês de junho, desembargador Lanfredi, nós recebemos aqui no Tribunal de Justiça um grupo, uma comissão de representantes do CNJ, liderado pelo desembargador Rui Mugiati, que também é coordenador adjunto do DMF, para tratar da agenda da Justiça Juvenil e, sobretudo, para a implementação aqui da plataforma socioeducativa, né, no âmbito da Justiça Juvenil, né? Então, nós estamos dois passos importantes, desembargador Adesso, na sua gestão, a implantação dessa plataforma socioeducativa e agora também a Central de Regulação de Vagas. A realização desta solenidade, senhores, foi a pedido do DMF do CNJ, na pessoa do eminente juiz auxiliar, desembargador Luiz Geraldo Santana Lanfredi, reafirma o compromisso do Poder Judiciário brasileiro com a superação dos graves problemas que historicamente marcam o sistema prisional e com a construção de uma execução penal mais eficiente, mais racional e, sobretudo, mais humana. O desembargador Lanfredi costuma sempre dizer, desembargador Lanfredi, para uma pessoa, uma vaga. Esse é o lema. Para cada vaga no sistema prisional tem que ficar apenas uma pessoa. Aqui no estado do Piauí, o GMF tem trabalhado de forma incansável com toda a sua equipe, né, inclusive com o apoio da Central de Penas e Medidas Alternativas, está aqui presente também os representantes, para a implementação dessas metas e diretrizes do Plano Pena Justa. Trata-se de um esforço permanente, desenvolvido com o imprescindível apoio da presidência do Tribunal de Justiça, do corregedor deste tribunal, o desembargador Edivan Lopes, e também, e sobretudo, em estreita parceria com a Secretaria de Estado da Justiça, além da colaboração dos demais órgãos que integram o sistema de justiça, a administração penitenciária e a rede de proteção social. O lançamento hoje da Central de Regulação de Vagas representa um passo decisivo neste processo. Seu propósito é bastante claro e extremamente relevante: controlar e enfrentar a superlotação do sistema prisional, garantindo que as unidades penais funcionem dentro de sua real capacidade e que a privação da liberdade seja executada em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais. Todavia, não podemos, desembargador Lanfredi, ignorar a dimensão do desafio que temos pela frente. De acordo com os dados da Secretaria de Justiça do Piauí, o Estado conta atualmente com 17 unidades penais que disponibilizam pouco mais de 5.000 vagas. Entretanto, desembargador Edivan, como Vossa Excelência sabe, o sistema prisional estadual abriga aproximadamente, desembargador Vidal, 8.500 pessoas privadas da liberdade, revelando, portanto, um déficit superior a 3.000 vagas. Esses números, por si sós, evidenciam a complexidade da missão que ora se inicia. Eles traduzem uma realidade que exige de todos nós, dos juízes, das varas de execução penal, promotores, defensores públicos, a sociedade em geral, um compromisso institucional, um diálogo permanente e a construção de soluções conjuntas e estruturantes. A Central de Regulação de Vagas não se resume a um mero instrumento de controle estatístico. Ela representa uma mudança de paradigma, na medida em que propõe uma gestão mais responsável,
mais humana da ocupação prisional, baseada em critérios técnicos, na produção de dados confiáveis e no fortalecimento da atuação articulada entre os diversos órgãos do sistema de justiça e de execução penal. Mais do que regular vagas, a central busca assegurar que a execução da pena ocorra em condições minimamente compatíveis com a dignidade da pessoa humana e com os valores consagrados pela nossa Constituição Federal. O enfrentamento do estado de coisas inconstitucional, que já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no sistema carcerário brasileiro, não é responsabilidade, senhor presidente, de uma única instituição. Trata-se de uma tarefa coletiva que demanda cooperação, corresponsabilidade e perseverança. Por isso mesmo, neste momento, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária do Piauí, que eu tenho a honra de ser o supervisor, com toda a equipe, o secretário executivo, doutor Marcos Klinger, que sempre reconheço, foi fazendo um excelente trabalho, ao lado também da doutora Elfrida, beleza, está aqui presente também. Renovamos o nosso compromisso de continuar trabalhando de forma firme e colaborativa para a implementação das ações previstas no plano Pena Justa e coloca-se integralmente à disposição para contribuir com a consolidação e da implementação definitiva da Central de Regulação de Vagas no estado do Piauí. O desembargador Lanfredi costuma sempre dizer que a Central de Regulação de Vagas não busca impedir prisões, mas assegurar que elas ocorram dentro da capacidade legal do sistema, com racionalidade administrativa e, sobretudo, respeito à lei de execução penal e maior eficiência na política penitenciária, contribuindo para reduzir essa superlotação e fortalecer a segurança pública. Por fim, manifestamos o nosso agradecimento e solicitamos a permanente colaboração do Departamento de Monitoração e Fiscalização do CNJ, da Secretaria de Estado da Justiça, através do seu secretário, que está aqui presente, e das demais instituições, Defensoria, OAB, aqui bem representadas, para que, unidos pelo mesmo propósito, possamos avançar na construção de um sistema prisional mais digno, mais eficiente e mais compatível com os princípios que norteiam o nosso Estado democrático de direito. Muito obrigado. Agradecemos ao desembargador Sebastião pelas palavras e convidamos para o seu pronunciamento o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Justiça, Heitor Márcio de Oliveira Bezerra. Bom dia. Bom dia. Pronto. Primeiramente, agradecer por essa oportunidade, cumprimentar aqui nosso presidente, desembargador Adércio Nogueira, cumprimentar aqui nosso corregedor-geral de Justiça do Estado do Piauí, desembargador Elivan Lopes, cumprimentar aqui nosso juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, coordenador do DMF e grande amigo, já considero assim, porque em várias oportunidades temos discutido acerca do sistema penitenciário, nosso Luiz Lanfredi, que tanto vem batalhado por essa causa justa, que é o sistema penitenciário. Na última reunião que tivemos lá no CNJ, a gente começou 2 horas da tarde, achava que ia até umas 3, 4, já ia dar 7 da noite, a gente estava lá discutindo, porque de fato se trata de uma pauta complexa
e que qualquer pessoa que vier até diante de nós com uma solução simples, desconfie daquela pessoa, porque não tem nada de simples nisso aqui. Cumprimentar aqui o supervisor geral do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, GMF, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Cumprimentar aqui, de igual modo, a promotora de Justiça do Estado do Piauí, Rita de Cássia de Carvalho, a juíza regional do trabalho da 22ª Região, doutora Tânia, aqui presente, o diretor civil da Defensoria Pública, o defensor público Marcelo Pieró, também se encontra aqui presente, e a presidente da Associação dos Magistrados Piauienses, doutora Keila, em nome de quem cumprimento a todas as demais magistrados e embargadores aqui presentes. E aqui, de igual modo, tenho que cumprimentar aqui essa parte aqui do auditório, composta aqui por nosso diretor da Polícia Penal, Reginaldo, grande parceiro de batalha, Reginaldo. Agradeço você estar aqui presente, junto com diversos dos gerentes. Presidente, nós trouxemos aqui diversos dos gerentes de unidade que estão ali no dia a dia, naquelas unidades prisionais, enfrentando o que é a realidade do cárcere piauiense. E não apenas os gerentes policiais penais que estão aqui, mas trouxemos também nossa diretora de humanização, doutora Josélia, que está ali, ó, aquela baixinha ali, ó, está levantando a mão. Levante aí, doutora Josélia. Pronto, uma salva de palmas para a doutora Josélia, que é responsável justamente por aquela perspectiva que hoje nós temos, de que o sistema prisional não é só um depósito de pessoas. Não é um depósito de pessoas. Se hoje nós trabalhamos com a perspectiva constitucional de que não existe pena de morte, não existe pena de trabalho forçado, não existe pena perpétua, aqueles indivíduos que estão lá, presos, custodiados devidamente, uma hora vão retornar para a sociedade. E é por isso que na Secretaria de Justiça, aqui temos também nossos representantes da Alternativa Penal, que é uma linha da Secretaria de Justiça. Nós trabalhamos com a linha de que lá não é só um trabalho de segurança, mas é um trabalho onde novos caminhos irão se apresentar, de trabalho, de educação, de religião, como a gente estava conversando antes aqui dessa solenidade. E aqui, desembargador presidente, também tenho que cumprimentar aqui de modo muito especial ao Dr. Marcos Klinger, que está aqui presente, ao caro Dr. Vidal, nosso desembargador aqui do Tribunal de Justiça, porque um passo importante para hoje aqui no Piauí, nós assegurarmos que temos um sistema de cumprimento de pena que vem funcionando nos seus conformes, é justamente por essa parceria que existe entre Poder Judiciário e Poder Executivo. O Dr. Vidal, por muito tempo, ficou ali na vara de execuções penais e sempre estava dentro das nossas unidades prisionais, conhecendo, sabendo a dinâmica prática, porque a gente fala muito. E hoje o trabalho permanece com o Dr. Marcos Klinger e o Dr. Macau. Nós dizemos muito que o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Você consegue desenhar aqui a melhor realidade dos mundos, a maior fantasia você consegue desenhar no papel. Mas a prática é difícil você desenhar. Não é só assim para você querer mascarar alguma realidade como aquela, não. E nós não trabalhamos também com máscaras. Nós trabalhamos com a verdade, com os dados reais. E por isso que sempre a gente tem esse apoio, essas visitas frequentes dos magistrados aqui no nosso tempo penitenciário, para acompanhar de perto essa dinâmica que hoje nós estamos num evento de lançamento da Central de Regulação de Vagas, porque para você tomar qualquer medida de gestão de vagas, você tem que conhecer a estrutura prisional. E aqui eu chamo a atenção para acredito que uma benesse que a Central de Regulação de Vagas já fez antes mesmo do seu lançamento. Esse mês, nós fomos surpreendidos com uma decisão. Aqui não cabe eu trazer qual foi a comarca, mas vale trazer aqui a situação, em que foi determinado que todo o excedente de presos de unidade nova,
unidade que foi realmente construída para ser uma unidade prisional, com um sistema de segurança, com toda a questão da estrutura própria, com a equipe de policiais penais novos, e que estava ali com 50 presos de excedente. 100 presos de excedente. E aí foi dada uma decisão em que, e claro, provocada, para que a gente tirasse todo o excedente daquela unidade prisional. Uma única unidade ali. E aí, do lado dessa unidade, havia outra unidade prisional que estava com 350% de superlotação. 350%. E aí ficou aquele questionamento. Tá, eu vou tirar daqui e vou colocar aonde? Onde é que você vai colocar esses presos que foram tidos para colocar em outro local? E nossa defesa, desembargador presidente, de uma posição como essa, foi justamente dizer, olha, essa gestão de vagas já é preocupação do judiciário, já é preocupação do executivo. E é por isso que aqui no Piauí, e aqui eu ressalto, nós já estamos na frente da maior parte dos estados do país. Já temos aqui o provimento que foi assinado pela Secretaria de Justiça e pela presidência, já no início do mês de junho. Já temos um chamamento público, né? O Fagner está ali, está mediando esse processo. Já temos um chamamento público para montar uma equipe disciplinar para cuidar dessa gestão de vagas. Já temos lá no espaço do Tribunal de Justiça uma sala apropriada para acontecer essa regulação de vagas. Então não cabe nós, na nossa individualidade, querer resolver a situação pontual. A situação nós temos que resolver em conjunto. E aqui no estado do Piauí, Dr. Luiz Lanfred, aqui nós somos muito felizes em estar numa gestão, continuando a gestão do Coronel Carlos Augusto, em que nós tivemos a maior abertura de vagas em toda a história da Secretaria de Justiça. Em 40 anos, haviam abertas 3.000 vagas. Ao final do ano, depois de 4 anos de gestão, nossa perspectiva é que a gente entregue com 6.000 vagas. Ou seja, nós dobramos em 4 anos. Nessa gestão também houve o maior concurso da Polícia Penal da história. Tá ali os policiais penais. Foram 419 nomeados. E reforçando essa parceria que nós temos, as 2 nomeações, né, foram 2 turmas, todas elas aconteceram aqui, na sede deste tribunal. Ou seja, mostrando de fato essa parceria existente entre executivo e judiciário. E, doutor Luiz Lanfred, seguindo essas diretrizes do Pena Justa, não se trata só de abrir vagas, mas se trata de qualificar aquelas existentes. Como é que é aquela vaga? Qual é a estrutura daquela vaga? E aqui no Piauí, a gente tem andado de norte a sul, nas 17 unidades prisionais que temos, todas elas, me diga uma que não passou por reforma. Todas elas passaram por reforma. Reforma das celas, reforma das estruturas para abrigar trabalho e educação. Então, é nessa perspectiva de saber que não existe só uma frente, são várias frentes e uma delas é a regulação de vagas. É sabendo que diante desse problema complexo, exige sim uma solução complexa e interinstitucional. Todos os atores envolvidos ali cooperando. E é dizer que, presidente, a Secretaria de Justiça sempre vai estar nesse trabalho de cooperação com o Judiciário. O senhor pode contar com a gente até o dia que Deus nos permitir ali à frente da Secretaria de Justiça. Obrigado. Agradecemos ao senhor secretário Heitor Márcio de Oliveira Bezerra pelas palavras e neste momento ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desembargador Aderson Antônio Brito Nogueira.
Bom dia a todos. Cumprimento o querido desembargador Luiz Geraldo Santana Lafredi, juiz auxiliar do CNJ e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. Cumprimento o eminente querido desembargador Erivan Lopes, Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, supervisor-geral do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, GMF. Cumprimento os queridos eminentes desembargadores, Pedro Macedo, João Gabriel, Mário Basílio, Vidal, Manuel de Souza Dourado, queridas desembargadoras, Maria de Fátima, Cicleide Pereira Belo, secretário de Justiça, Heitor Bezerra, promotora de Justiça, Rita de Cássia de Carvalho, defensor público, Marcelo Perotti, querida colega Tânia Bastos, juíza do trabalho, querida Keila Ranieri, presidente da nossa AMAP, queridos colegas juízes, aqui presentes, juízes auxiliares, juízes que compõem o Tribunal de Justiça, juízes coordenadores das centrais de inquéritos, secretário de tribunal, policiais penais, senhoras e senhores, gostaria de que todos se sintam muito bem, sejam muito bem-vindas aqui na sede do nosso TJ. E eu digo ao querido desembargador Lafredi que há eventos, desembargador, que integram a agenda de uma instituição e há eventos que passam a integrar a sua história. Tenho, portanto, a convicção de que este encontro pertence à segunda categoria. Recebemos essa missão do Conselho Nacional de Justiça com a sincera alegria e elevado senso de responsabilidade. A presença do eminente desembargador Lafredi e de sua equipe. Homens de bem, e de sua equipe representa muito mais do que uma visita institucional. Representa o fortalecimento de uma política pública nacional construída sob um princípio essencial à vida republicana, a convicção de que os grandes desafios do Estado somente serão superados quando as instituições caminham na mesma direção e com o mesmo sentido. É, portanto, motivo de honra para o Tribunal do Piauí participar neste momento e nesta oportunidade sob a coordenadoria do eminente desembargador Lafredi. Hoje compreendemos que a prestação jurisdicional não se encerra com a prolação de uma sentença. Julgar continua sendo nossa missão primeira e principal, mas acompanhar a efetividade dessa decisão, especialmente no âmbito da execução penal, tornou-se igualmente indispensável para que a justiça alcance em plenitude sua finalidade essencial e constitucional. Como ensinava Miguel Reale, o direito não é pura forma, é forma que realiza valores. Essa lição parece inspirar de maneira singular o espírito do plano pena justa, porque o que hoje se consolida não é apenas um novo modelo de gestão, é a transformação de valores
constitucionais em práticas institucionais capazes de tornar a execução penal mais eficiente, mais transparente e mais comprometida com a dignidade da pessoa humana. É exatamente neste contexto que se insere a Central de Regularização de Vagas, ao permitir o acompanhamento qualificado da ocupação das unidades prisionais, racionalizar a utilização das vagas disponíveis e fornecer informações seguras para subsidiar decisões judiciais. A CRV inaugura uma nova lógica de governança da execução penal. Uma lógica baseada em planejamento e inteligência de dados, responsabilidade administrativa e cooperação institucional. São instrumentos modernos que colocam a tecnologia a serviço da justiça, não para substituir o discernimento do magistrado, mas para qualificá-lo, não para burocratizar a atividade jurisdicional, mas para fortalecê-la. Senhoras e senhores, nenhuma política pública consistente nasce do esforço isolado de uma única instituição. As instituições revelam sua verdadeira grandeza quando compreendem que cooperar não significa repartir responsabilidades, mas multiplicar resultados. O cidadão não espera responsabilidades fragmentadas. Ele espera que o Estado funcione de maneira harmônica, integrada e muito eficiente. Essa visão encontra ressonância no pensamento de Raimundo Faoro, para quem o fortalecimento das instituições constitui condição indispensável para que o Estado cumpra com legitimidade sua missão perante a sociedade. É exatamente essa maturidade, desembargador Sebastião, que hoje testemunhamos, a união de esforços entre o Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público e as demais instituições que demonstram que as melhores respostas do Estado brasileiro continuam nascendo do diálogo, da confiança e da cooperação. Permita-me dirigir uma especial saudação ao eminente e querido desembargador Luiz Geraldo Santana Lafredi. Sua destacada atuação nacional revela um magistrado que soube transformar conhecimento jurídico em política pública, experiência jurisdicional em capacidade de articulação e compromisso institucional permanente a serviço do país. Recebê-lo no Piauí, desembargador Lafredi, é sempre um motivo de alegria e de honra para todos nós, magistrados piauienses. Senhoras e senhores, o Tribunal do Piauí recebe esta missão com entusiasmo, mas, sobretudo, com espírito e compromisso. Nosso propósito não é apenas acompanhar a implementação de uma política pública nacional, é contribuir para a sua construção, é aprender, é compartilhar experiências, é aperfeiçoar procedimentos e reafirmar nosso compromisso permanente com uma execução penal cada vez mais eficiente, transparente, responsável e humana. Tenho absoluta convicção de que os próximos dias serão marcados pelo diálogo qualificado, pelo intercâmbio de experiência e pela construção de soluções capazes de produzir resultados concretos para o sistema de justiça e para toda a sociedade piauiense. Ao Conselho Nacional de Justiça, manifestamos nosso reconhecimento
pela confiança depositada no Poder Judiciário do Piauí. Ao desembargador Lanfredi, nossa gratidão pela presença e pela liderança de uma agenda que hoje representa um dos mais importantes movimentos de aperfeiçoamento institucional da justiça brasileira. E a todos os parceiros dessa missão, nosso sincero agradecimento pela disposição de construir conjuntamente um sistema de execução penal cada vez mais moderno, eficiente e comprometidos com os valores da Carta da República. Permita-me concluir afirmando que a justiça não se completa quando profere uma sentença. E mais uma vez repito, ela se completa quando essa decisão produz ordem, promove cidadania e fortalece a confiança da sociedade nas instituições. Esse é, em essência, o verdadeiro significado da boa governança da execução penal. Que esta missão deixe muito mais do que registros, relatórios ou protocolos, que deixe instituições ainda muito mais próximas, compromissos ainda muito mais sólidos e a certeza de que os maiores avanços republicanos não nascem da atuação isolada de um poder, mas da capacidade de construir soluções em conjunto. Porque, ao final, uma sociedade não se torna mais justa apenas quando pune com firmeza. Torna-se verdadeiramente muito mais justa quando consegue reunir na mesma decisão de Estado a força da legalidade, a eficiência da gestão e o respeito incondicional à dignidade da pessoa humana. É nessa direção que o nosso querido Tribunal de Justiça do Piauí continuará caminhando com responsabilidade institucional, espírito cooperativo e a firme convicção de que as boas instituições são aquelas que transformam princípios em resultado e confiança ao legado. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos e que Deus continue abençoando o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário brasileiro, mas que Deus continue a abençoar aqueles que precisam, por algum motivo, ser recolhido a alguma instituição pública carcerária. Que Deus ilumine aqueles que fazem parte das instituições responsáveis pela fiscalização e a manutenção desse sistema. Muito obrigado, sejam felizes, e ao desembargador Lanfredi, que se sinta em casa, que o Tribunal do Piauí seja uma extensão do seu majestoso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agradecemos ao nosso presidente pelas palavras sempre inspiradoras e agradecemos também a presença das autoridades que integraram nosso dispositivo de honra neste ato de lançamento. Os convidamos agora a ocupar os assentos reservados nas primeiras fileiras deste auditório para darmos continuidade a nosso evento. Aproveitamos a oportunidade para registrar e agradecer a presença do subsecretário de Justiça do Estado do Piauí, Coronel Souza Filho.
Antes de passarmos para a palestra que marcará as reflexões desta manhã, pedimos a atenção de todos os presentes para acompanharmos a exibição de um vídeo institucional do CNJ sobre a Central de Regulação de Vagas. Dentro de instantes, acompanhemos com atenção. Celas com mais pessoas que vagas não significam mais segurança. Significam maior descontrole do Estado. E quanto mais fraco o Estado, mais forte o crime. Prisões com superlotação crítica abrem espaço para o crime organizado recrutar novos integrantes, o oposto do que a sociedade precisa. E as evidências provam que construir mais vagas não está resolvendo. Em 5 anos, mais de 60 mil vagas foram criadas, mas o cenário só se agravou. Para enfrentar esse problema, a Central de Regulação de Vagas combina planejamento e trabalho conjunto entre Judiciário e Executivo, para melhorar o fluxo de entrada e saída das prisões. São 11 soluções que podem ser combinadas para evitar situações críticas de superlotação, a partir da realidade de cada estado. A Central de Regulação de Vagas transformou a gestão do sistema prisional no Maranhão. Os resultados são concretos: redução expressiva da proporção de presos provisórios e um avanço significativo na análise e efetivação dos direitos na execução penal. O início da execução da Central de Regulação de Vagas aqui na Paraíba tem sido marcado por resultados extremamente positivos. Nós contamos com a colaboração da Secretaria de Administração Penitenciária, que justamente foi instituindo e fortalecendo os serviços necessários, tais como equipe APEC, escritório social, a CIAP. A Central de Regulação de Vagas é a resposta nacional para um sistema prisional equilibrado e eficiente, que contribui para a segurança pública. Saiba mais sobre a CRV acessando os materiais do CNJ sobre o tema. Prosseguindo a nossa programação, teremos agora a palestra Pena Justa e a Central de Regulação de Vagas. Convidamos para tanto o excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, bem como o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, desembargador Luiz Geraldo Santana Lanfred. Reconhecido nacionalmente por sua atuação na formulação de políticas judiciárias voltadas ao sistema prisional e à execução penal, o desembargador Luiz Geraldo Lanfred é um dos principais idealizadores da Central de Regulação de Vagas, bem como coordenador da implementação do Plano Pena Justa em todo o país. Com a palavra, a partir de agora, Sua Excelência, o desembargador Luiz Geraldo Santana Lanfred. Bom dia a todos os presentes que se encontram neste auditório, também aqueles que nos acompanham remotamente. Eu gostaria de dizer, antes de mais nada, presidente Aderson, que é uma alegria muito grande retornar a Teresina, a este tribunal, a este estado, que em todas as vezes eu lembrava isso ao querido amigo Erivan, já se vão aqui quase 12, 13 anos que estivemos aqui pela primeira vez, sempre me acolheu com muito carinho, e um calor humano inigualável, de modo que quando eu venho a Teresina me sinto em casa, me sinto em casa por compartilhar desse espaço e dessa atmosfera que nós vivemos aqui no Piauí, justamente com a satisfação e a certeza de que aqui nós realizamos realmente grandes feitos, grandes trabalhos, como esse que se mostra e se apresenta para todo o país a partir da sua gestão, a gestão da presidência do tribunal com a corregedoria também desse tribunal piauiense. Eu quero aqui destacar, sobretudo, a participação dos magistrados que tornaram possível esse encontro, e eu chamo a atenção aqui não só ao nosso querido supervisor do GMF,
né, o querido desembargador Sebastião, mas também o juiz Marcos Klinger, na pessoa dos dois, sem excluir e sem o risco aqui também de nominar e faltar aqueles que pudessem não estar contemplados na minha lembrança, mas eu gostaria de, na pessoa desses dois ilustres magistrados, agradecer a toda a estrutura, toda a disponibilidade, desembargadora Décio, que nos foi colocado desde o primeiro momento em trabalhar este tema dentro deste tribunal. Aliás, enaltecer também que o trabalho apenas com esse tribunal não é uma expressão de reconhecimento justa que eu possa fazer se eu não incluir também aqui a Secretaria de Administração Penitenciária na pessoa do nosso querido secretário Heitor. Secretário Heitor, aliás, nos últimos tempos, o Piauí vem legando para o país realmente os grandes nomes do seu cotidiano republicano, mas o secretário Heitor, e todos sabem disso, ele é o vice-presidente do colégio, do Conselho de Secretários de Administração Penitenciária. E eu posso dizer que, sobretudo, nessa posição e nessa estrutura, ali não se chega honorificamente, ali se chega porque também tem trabalho, porque tem folha corrida, para usar de uma expressão própria da justiça criminal, mas a boa folha corrida que oferece e que apresenta à sociedade a sua melhor performance, né? E tudo isso para dizer que o senhor hoje lidera uma Secretaria de Administração Penitenciária que é ponta no nosso país. Prova disso são os seus inúmeros colaboradores, os policiais penais que também estão presentes neste auditório e, portanto, fazem muito do nome hoje, da presença desta secretaria como uma das mais significativas e representativas no conjunto da política prisional do Estado brasileiro. Eu quero também aqui cumprimentar as autoridades presentes, civis e militares, a representação do Ministério Público, a representação da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados, a todos os presentes, sobretudo porque a reunião de hoje ela é muito significativa, sobretudo com a participação da sociedade civil, para aquilo que o Supremo Tribunal Federal destacou na DPF 347, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental relacionado ao sistema prisional, que este é um problema, o do sistema prisional no nosso país, não apenas da responsabilidade de um ou de outro, de uma ou de outra instituição, e sim algo que diz respeito à responsabilidade de todos. Para nós chegarmos a um estado inconstitucional de coisas, no nosso sistema prisional, presidente Aderson, muita gente teve que fazer muita coisa que não era devida. E aqui esse é o ponto de nós entendermos que nós não temos nada para comemorar no nosso sistema prisional. Ainda que a gente tenha avançado e ainda que a gente esteja se esforçando muito para superar a situação de colapso, a situação as situações adversas que nós nos encontramos no nosso sistema prisional, mas isso para vencer um sem número de omissões que nos trouxeram a essa situação. E aqui, eu gosto muito de falar, o desembargador Erivan sabe disso, eu gosto muito de falar diretamente ao ponto. Não sou muito de dourar pílula. E eu acho que algumas coisas têm que ser ditas como elas devem ser compreendidas, né? E eu digo sobretudo isso para a academia, Sebastião, porque a academia também tem muita culpa nisso. E os professores, muitas vezes, os nossos professores
da Faculdade de Direito, falo, o que eu tenho a ver com isso? Talvez na maneira como esse tema, talvez na maneira como a responsabilidade em relação a essa situação nos foi legada e que nos faz muitas vezes tratar de execução penal não como ela é, como ela acontece, e aqui eu me dirijo sobretudo aos bravos juízes piauienses que vão todo mês para dentro do presídio e sabe como é conhecer aquela realidade lá dentro. Eu me dirijo aqui especificamente a cada um dos policiais penais que está aqui nesse auditório, que sabe como é aquela realidade lá dentro. Eu estou falando de inferno de Dante aqui na terra, sim, senhor. Porque quando eu falo dessas condições adversas do cárcere, eu não falo apenas em relação aos que estão no cárcere cumprindo pena. Eu também falo em relação ao cárcere daqueles que trabalham lá dentro e estão submetidos a condições subhumanas, indignas, de desvalorização da sua atividade profissional como policial, como força de segurança, o que é um desprestígio absoluto, talvez, a um corpo técnico, talvez dos mais especializados que nós temos e que não é reconhecido enquanto tal. Esse discurso não é político. Esse discurso, na verdade, é discurso de realidade. E eu aqui não faço discurso e também não estou fazendo palestra, como foi anunciado. Eu estou aqui tentando trazer esta realidade à evidência. A evidência como ela é. Então, quando nós muitas vezes falamos de pena justa, não é passando a mão e dourando a pílula em detrimento daqueles que têm que se submeter a uma punição justa por aquilo que eles cometeram. Eu não trato nada mais do que disso. Quando nós, juízes, assinamos uma sentença e determinamos que que certa pessoa fique distante da sociedade por 10, 15, 20 anos, nós estamos exatamente assimilando, nesta sentença, o grau de desvalor, o grau de ofensa que essa pessoa praticou contra a sociedade. Nós estamos sequestrando um tempo significativo da vida dessas pessoas, mas nada além do que isso, retirando dessas pessoas a liberdade. Nós não estamos ali determinando que essa pessoa se submeta a condições indignas, nós não estamos determinando que essa pessoa ali pegue uma doença no cárcere, nós não estamos determinando que essa pessoa não tenha água, não tenha comida, não tenha as assistências que lhe foram prometidas pela Lei de Execução Penal e pela Constituição Federal, e que é exatamente o que acontece, sobretudo por uma condição elementar, quando eu vulnero uma regra essencial do sistema prisional, que é cada um ocupar um lugar dentro daquele espaço. Quando eu admito uma única pessoa excedente nesse espaço, todo o programa da execução penal deita por terra. E complica a situação daqueles homens, daquelas mulheres que estão ali para trabalhar com aquelas pessoas. E imaginem os senhores, as senhoras, que se um determinado espaço, chamado de presídio, ele foi feito para trabalhar com 200 pessoas ali cumprindo pena, como é que eu faço para manter ali 300 pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas, porque ali sempre cabe mais um, no pior sentido da palavra. Presidente Aderson, existe no imaginário de todos nós, e eu não me excluo desse conjunto, quanto pior ali, melhor. Porque eu quero maldade, porque eu quero devolver, para além da pena, vingança, porque eu quero fazer mal àquelas pessoas, como se tirar-lhes a liberdade já não fosse um mal em si mesmo.
Esse é o mal civilizatório. Cometeu crime, restrição da liberdade. Quem está lá dentro sabe o que isso significa. Ter sequestrado 24 horas do seu dia por um longo período. Sabe por que está pagando. Sabe por que está ali. Mas quando isso é agravado por uma superlotação, por condições indignas da prisão, esse tempo, ele dobra, ele triplica, ele se multiplica. Aquilo que poderia parecer 10, 15 anos, na verdade é uma pena de vida toda. E que não deixa a pessoa, esse é o ponto, nunca mais viver em paz. Essa é a ordem das execuções, e o que a gente está tentando fazer aqui é colocar racionalidade nisso. E me parece que é tão básico, que é tão essencial, falarmos em central de regulação de vagas, mas o estado de coisas inconstitucional, Irivan, é justamente isso. A gente deixou de falar do básico essencial. Nem o básico essencial a gente faz. O Heitor sabe disso todos os dias. Quando, sempre no começo do mês, ele tem lá uma dotação orçamentária que não supre. Ele tem lá uma disponibilidade de valores, eles e os gestores do sistema prisional, que não vence. Sabe por quê? Porque quem manda no território deles somos nós, o judiciário. Certa vez, um colega dele, secretário de administração prisional no Espírito Santo, chegou para mim e falou assim: o senhor já viu que curioso é a execução penal nesse país? Eu falei: diga, o que você quer me dizer? Pois é, eu sou o gerente desse hotel, mas eu não faço check-in nem check-out das pessoas que entram no meu espaço. Não sou eu que mando entrar ou que mando sair dentro do meu espaço. E ele falava aquilo realmente batendo a mão no peito para dizer: esse é o meu espaço, eu cuido daqui. E tenho que fazer acontecer as regras desse espaço. Que, todavia, quem manda para dentro e quem tira, não sou eu. E sim, é o senhor, são os colegas do senhor. E falava isso no tom absolutamente mais respeitoso possível, Sebastião. Mas é a realidade. Quem manda para dentro e tira é juiz. Quem absorve o problema são eles, os gestores penitenciários. A gente nunca viu essa lógica. Aliás, eles são tão invisibilizados quanto, muitas vezes, as pessoas que estão lá dentro cumprindo pena. E nós não estamos nem aí. Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um, porque o problema não é já meu. E aqui, as palavras do presidente, elas fizeram muito barulho na minha cabeça. E justamente nessa lógica, nós precisamos racionalizar isso de uma vez por todas. Basta de teoria, basta de retórica. Até porque, ao fim e ao cabo, esse problema é um problema de todos nós. Não é meu, eu não estou lá dentro. É sim, porque aqui a gente está colhendo o que a gente quer do nosso futuro. Hoje, nós vivemos um período pré-eleitoral. Talvez um dos momentos mais desafiadores da política brasileira. Tema central da política: saúde? Não. Tema central da política: educação? Não. Tema central da política: assistência social? Não. Qual é o tema central da política? Segurança. A segurança não me faz comer. Segurança não me faz me colocar. Mas sem a segurança eu não como e eu não me coloco dentro da sociedade. E esse tema passa necessariamente pelo sistema prisional. Presidente Aderson, os juízes hoje interferem na política de segurança pública, na maneira como colocam essas pessoas lá dentro. E quando a gente fala em central de regulação de vagas,
Erivan, em nenhum momento a gente está dizendo aqui, bem disse o nosso querido Sebastião, não prenda. Mas a gente está dando um comando para todos esses magistrados e magistradas do país. Hoje, começando aqui de uma maneira muito mais engajada, responsiva aos magistrados piauienses. E aqui não vai apontar o dedo para ninguém. Ninguém está dizendo de certo e de errado. É apenas reflexão. Mas é dizer, se quer prender alguém, se é necessário prender alguém, se eu tenho que sequestrar a liberdade de alguém por coisa que esta pessoa fez contra a sociedade, ok. Mas se entra alguém numa situação já de superlotação nesses espaços, tem que tirar alguém de lá. É uma questão de física. É uma questão de percepção, sobretudo para entender que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E se ocuparem, alguma coisa vai dar, perdoe minha vulgaridade, vai dar ruim ali. Não vai dar certo. Como não está dando certo. Eu dizia isso na semana passada, no Pará. Eu tenho 53 anos, Aderson. Eu ouço soluções mágicas. É por isso que o Heitor sempre fala o seguinte, olha, quem vier com conversinha de que isso é fácil num problema extremamente complexo no sistema prisional, desconfie. É verdade. Eu ouço há 53 anos soluções as mais engenhosas, as mais messiânicas. Com que resultado? Nenhum resultado. Olha aí, a gente não consegue sair lá fora. A gente se despede da nossa família, dos nossos filhos, sem a certeza de que a gente vai voltar. Estou exagerando? Não estou. Porque essa sociedade aí fora é muito da forma como também nós a promovemos internamente dentro de cada nicho que nós ocupamos enquanto trabalho. Mas se eu não me preocupo justamente com a lógica daquelas pessoas que eu estou colocando lá dentro, elas vão sair um dia piores. Aqui eu estou investindo já no lugar comum. Muito piores do que quando entraram. E por uma questão simples, foram tratadas como animais. Mas aqui o quanto pior, melhor. Eu tenho ouvido agora, às vésperas do discurso eleitoral, coisas abomináveis. E de gente que talvez nunca tenha pisado no presídio. Desconfiem. Porque esse discurso que eu ouço há 53 anos, olha que nos trouxe até agora. Um estado de coisa inconstitucional, uma crise na segurança pública, e uma crise na segurança pública que passa pelo sistema prisional, que não é reconhecido como segurança pública. Por quê? Porque, bem disse o Aderson, fez a sentença, coloca lá, não é problema mais meu. Como não, cara pálida? É aí que começa, talvez, a fase mais decisiva, a mais difícil, de colocar uma pessoa lá dentro, punindo essa pessoa, para ela entender que quando ela voltar, ela tem que se recolocar e se emancipar. Porque a vida para ela lá fora também vai ser muito mais difícil do que quando ela entrou. Olha o desafio que está por detrás disso. Por isso que eu bato palma para o policial penal. Porque é polícia do cuidado. Não é polícia da arma, do enfrentamento. É a polícia talvez mais do jeito e da forma como tratar cada uma daquelas pessoas. E eu não retiro daqui a complexidade disso em nenhuma espécie, porque isso é dificílimo. Primeiro, trabalhar com o psicológico daquelas pessoas. Segundo, fazer aquelas pessoas entenderem que estão ali porque elas merecem. Ninguém entende quando está sendo punido. Isso já vem do tempo que nós éramos pequenos e muitas vezes censurados pelos nossos pais. A gente não gostava de ser punido de forma, de jeito nenhum. Imaginem, então, quando estes agentes que punem
são agentes do Estado, que você não tem nenhuma relação entre eles. Se isso ocorre dentro da família, já com toda a repulsa que isso pode provocar, imagina quando a gente diz que aquilo vem porque o Estado tem o direito de fazer aquilo contra uma pessoa. Portanto, aqui, esses policiais penais, que têm que ser valorizados enquanto tal, são aqueles que exercem um papel relevantíssimo para a sociedade. Eu dizia isso, Heitor, na semana passada, porque nossa missão aqui hoje, ela tem 4 grandes desafios. Sebastião, a gente fala aqui agora sobre a Central de Regulação, depois a gente vai falar com o Legislativo, depois a gente vai falar com o Tribunal de Contas, e depois a gente vem lançar o Emprega Lab, aqui com a participação absolutamente importantíssima do Tribunal Regional do Trabalho, via Tribunal Superior do Trabalho. Aqui nós estamos fazendo uma missão, Aderson, completamente heterodoxa. A gente não vai falar e nem vem para falar mais do mesmo. A gente vem para falar talvez com aqueles que nunca quiseram ou nunca se dispuseram a ouvir as coisas que tem que ouvir. Então é por causa disso, muitas vezes, que eu chamo a atenção, sobretudo, à complexidade desses problemas, porque quando esses problemas, sobretudo este de regulação de vagas, ele passa necessariamente por nós, juízes, compreendemos o nosso papel em relação ao sistema prisional, a gente começa a perceber que fazer segurança pública não é só encarcerar. E o meu discurso não é de desencarceramento. O meu discurso apenas é de consciência sobre este encarceramento. Porque o encarceramento, quando necessário, é devido, mas ele custa, e custa muito para o Estado. A média nacional deste encarceramento por cabeça é de R$3.000. Vai o Heitor falar para os colegas dele da educação, da saúde, quanto custa um cidadão para a educação e para a saúde, que é um valor talvez menor do que aquele que se paga hoje para manter alguém preso. Ninguém entende nada. O Estado paga mais para prender e paga menos ou não paga para educar e para tratar da saúde do povo. Que lógica tem nisso? Que lógica tem nisso? E justamente porque não faz a boa gestão da educação e a boa gestão da saúde, muitas vezes nos traz a situação de insegurança, onde eu tenho que prender mais pessoas. Então veja, quando nós juízes aqui não nos damos conta disso, quando um juiz que prende não fala com o juiz que solta, como assim? É o mesmo judiciário? Pois é assim mesmo que acontece. O juiz do conhecimento, do processo de conhecimento, não fala com o juiz da execução. E se o juiz do conhecimento não fala com o processo da execução? Superlotação. A Central de Regulação de Vagas vem para dizer o quê? Ei, juízes, vamos começar a se entender? Basicamente é isso. Existe toda uma metodologia por detrás da SRV que nós vamos estar trabalhando hoje e amanhã aqui no Piauí, mas a lógica é mais ou menos essa. Ei, juiz do processo de conhecimento, aquele em que não há sentença, dá para falar com o juiz da execução, que é o juiz da sentença, daquele que já passou pelo processo e foi condenado? Dá para vocês se entenderem? Se um prender, o outro tem que dar um jeito de soltar, talvez aquele que dentro da prisão já esteja há mais tempo e já esteja na hora de soltar. Porque tem um pouco disso do juiz ter um apego demasiado pelo... Eu não queria nunca ter um presídio para chamar de meu. Mas tem juiz que acha que o presídio é dele. O meu presídio. Os meus presos. E por aí a gente vai entendendo muitas vezes que a execução penal ela vai se personificando de uma tal forma onde os diferentes meus não se harmonizam para ser
o do todo, o da sociedade. Então, meu discurso aqui é muito direto, é um pouco de papo reto. Eu falo isso para juiz nesse templo que é este auditório, que é o lugar, talvez, um dos mais importantes para a justiça do Piauí, porque é aqui onde são tomadas as decisões mais significativas do Estado do Piauí dentro e no âmbito do Poder Judiciário, e é por isso que eu sinto e me coloco muito à vontade para falar desse assunto, porque eu falo para os meus pares, mas eu falo para além dos meus pares. E com esse sentido de que prender não é uma solução mágica que necessária, mas ele custa muito caro. O dia em que cada juiz compreender que, junto com uma sentença de 20 anos, ele está assinando um cheque, Aderson, para que o Estado pague esse cheque, é só multiplicar 20 anos por 3 mil ao mês e você vai ver a conta que você está colocando no bolso de cada contribuinte. Talvez os juízes nunca se imaginem fazendo essa conta, mas é uma conta necessária. A questão é, esses valores são abundantes? Esses valores estão disponíveis? Porque tem um monte de gente aí que fica bradando solução para o sistema prisional. Está faltando presídio. Está faltando vaga. Não imaginando que cada vaga custa R$95 mil, um presídio de 400 pessoas custa R$80 milhões, e vamos tirar esse dinheiro da onde? Aqui não é plantando tudo lá. Aqui é usando esse dinheiro, vai faltar em algum outro lugar. Então, eu sou muito pela racionalização do uso de recursos públicos que são escassos. Nosso mestre, um dos grandes especialistas, juiz fazendário, de escola, nosso presidente Aderson, isso. Recursos escassos, políticas que são feitas à luz e à raiz da limitação orçamentária, eu tenho que saber usar o dinheiro. Se eu não souber usar o dinheiro, eu estou levando o Estado à bancarrota. Que a bancarrota, na verdade, é insegurança para todo mundo. Então, por detrás, muitas vezes, que é um discurso punitivista, que eu não sou contra, de um discurso de encarceramento, que eu não sou contra, mas é entender, o Estado tem como fazer frente a este custo, a esses valores? Não. Então eu tenho que racionalizar, eu tenho que trabalhar com as minhas disponibilidades. E se hoje a gente tem quase 3 mil vagas em déficit nesse sistema prisional, essa é a conta que a gente tem que acertar. Difícil conta para acertar. E eu dizia isso para o Irivan, o número de presos provisórios hoje, aqui no Piauí, ainda é muito alto, perto da média nacional. É 50-50. Talvez aqui possa estar alguma forma de nós compreendermos que o trabalho possa ser feito no conhecimento, não na execução. Mas o juiz do conhecimento e da execução precisam conversar. Portanto, discutindo esses assuntos, como nós dizemos, né, a vera, né, de verdade, a sério, é que a gente vai chegar naquilo que a gente precisa. O que não dá é fazer ouvidos moucos aqui e achar que está tudo bem, que está tudo ótimo. Não está. E olha que a situação do Piauí, como bem disse o Heitor aqui, lá do tempo, lá de trás, sem nenhuma imputação de responsabilidade a quem quer que seja. Mas já melhorou muito, o Erivan sabe disso. O Piauí hoje, volto a dizer e volto a reiterar, pelo trabalho aqui dedicado da magistratura, do executivo local, um dos estados que mais se destaca nesse plano da política prisional. Mas ainda tem muita lição de casa para fazer. Nós estamos agora recompondo os quadros da Polícia Penal. Nós
lançamos agora aqui mais 6.000 vagas e está faltando. Mas a solução não é construir mais 15, 20 presídios. Se eu tiver que construir mais 15, 20 presídios como governador nesse estado, nosso governador sabe bem disso, são 100, 200 escolas, 100, 200 hospitais que vão deixar de ser construídos. E a lógica é essa. Ou a gente vai pensar em formar cidadão para o amanhã, a bandido no futuro. Por isso que aqui o ponto de arrumação, o freio de arrumação, é a central de regulação de vagas. Assunto difícil. Assunto difícil de fazer, porque muitas vezes a magistratura não compreende isso. E Aderson, onde eu vou, não sou popular, não. Aliás, sou popular nesse sentido. Pô, mais uma vez, vem aí esse cara para falar um montão de coisa na minha cara e não sabe qual que é o meu dia. Sei sim, eu estou na jurisdição também, eu não estou em Brasília, longe da jurisdição. Estou lá fazendo os meus processos, eu estou lá julgando também as causas que vocês julgam. Eu sei exatamente do que vocês estão falando. E procuro fazer a minha parte. Aqui, na verdade, é cada um fazer sua parte. E entender que a sua parte, na verdade, é a parte que colabora com o todo. E esse todo não é individualista, não sou eu pensar naquilo que eu vou fazer, mas senão naquilo em que eu posso contribuir para esse sistema prisional fazer sentido. Porque o sistema prisional no nosso país não entrega o que promete. Ele não resolve aquilo que tem que resolver. E aqui é desperdício de orçamento todos os dias, todos os meses do nosso país. Peguem aqui 800 mil presos que nós temos nesse país. Peguem aqui R$3.000 para cada um desses 800 mil presos. Faça uma conta de padaria simples, 3.000 vezes 800 mil. São 2,4 bilhões de reais para a gente sair à rua e a gente ter medo de cruzar a esquina. Jogados na lata do lixo. Por quê? Porque os policiais não são valorizados, porque a gente continua investindo na superlotação, porque o Estado está faltando lá dentro. Claro, esse Estado ele foi condicionado a trabalhar com 550 mil pessoas e trabalha com 800 mil. A conta não fecha, não vai fechar nunca. Façam essa matemática para tentar fechar ou alcançar um orçamento adequado dentro das suas próprias casas. Se isso não fecha, alguma coisa vai sair mal. É o que está saindo com o nosso país. E aí, top one na preocupação da política brasileira é a segurança pública. Claro, porque a segurança pública ela não se realiza, não vai se realizar porque ela não é pensada a raiz da eficiência. E a raiz da eficiência aqui é, perdoem-me os que não compreendem isso, a segurança pública ela inicia no sistema prisional. Enquanto político brasileiro, enquanto nós do judiciário, enquanto o sistema de justiça criminal não compreender isso, balela qualquer discurso. Vamos construir aí grandes presídios, vamos equipar a polícia com viaturas, com armamentos. Você pode ter um exército de Robocop aí, e que não vai trazer satisfação nenhuma para a população. Por quê? Porque não estão vendo o sistema prisional. Vejam aí o que nós temos das promessas para o sistema prisional, entre os políticos que estão se oferecendo ao nosso pleito no final do mês, no final do ano. Qual que é o discurso? Mais presídios, mais prisões. Só se você for fabricar dinheiro. Porque não dá para levantar isso. Porque não dá para cumprir, não dá para entregar isso. E eu bato palma, acho bonito. Me engana que eu gosto. Não é disso que nós estamos falando. A virada aqui é outra. Mas eu não quero nem pensar em algo tão sofisticado. O objetivo hoje aqui é falar que temos que celebrar sim, Aderson,
é de pena justa. Pena justa não é plano para bandido. Pena justa é as coisas como elas devem ser. Pela lei, pela Constituição, pelos tratados internacionais. Eu já ouço muita conversinha em relação ao pena justa, distorcendo o pena justa, quando o pena justa, na verdade, é melhores condições de trabalho para o sistema prisional. Aliás, os senhores policiais penais são os primeiros que têm que defender o pena justa. Se o pena justa dá certo, a vida de vocês melhora. Eu já vi muito policial penal falar mal do pena justa, porque não compreende, não leu, não entendeu o pena justa. Pena justa não é para passar a mão na cabeça de bandido, mas é para trazer ordem e freios de arrumação ao sistema prisional. A começar de, essa é uma das 300 iniciativas do pena justa, a Central de Regulação de Vagas. À tarde nós vamos falar do Emprega Leve. Mas veja, estamos pensando fora da caixa. Estamos tentando fazer diferente, sem investir no discurso fácil e no discurso que, via de regra, a gente faz. Falar de uma CRV, falar de um Emprega Leve, é tentar, talvez, fazer diferente para o que a gente nunca despertou para fazer bem feito. Esse é o esforço do Conselho Nacional de Justiça, junto com o Tribunal de Justiça do Piauí. Esse é o esforço da magistratura com o pacto social lá fora. E mesmo, veja só, Sebastião, mesmo quando falta dinheiro para o executivo, o judiciário vai dar a sua contribuição. A resolução, agora 558, do CNJ, acabou de ser modificada dentro do Conselho, pelo plenário dos conselheiros do CNJ, para admitir o financiamento de estruturas e iniciativas do pena justa pelo Judiciário. Como? Prestações pecuniárias revertidas a favor daquilo que tem que ser feito pelo Executivo. Se a gente não pensar como cada um pode contribuir e colaborar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Volto a dizer, o Supremo disse, o problema é de todos. Mas vamos cada um fazer sua parte. O Judiciário está fazendo aqui, e creio vai fazer muito bem feito, a sua lição de casa em relação à CRV. Não tem dinheiro? Então vamos aqui, os valores recolhidos de prestação pecuniária, naquilo que não for para a vítima, naquilo que não for para outras entidades de interesse social, vamos reverter para o sistema prisional. É o que a gente pode fazer, Adércio? É. Bom, diferente. Alguma coisa já que contribui muito. Estamos dando um passo adiante. A gente está saindo tanto do lugar comum. E é assim que a gente vai construindo, portanto, esse novo cenário de execução penal do país. Mas volto a dizer, essa segurança pública nasce no sistema prisional. Até porque foi lá que nasceram as facções criminosas. E nasceram as facções criminosas justamente porque o Estado abandonou aquele espaço. O policial penal muitas vezes pode se indignar com isso que eu falo. Veja, não estou falando que os policiais faltam nesse espaço, mas não estão em número talvez, suficientes para estarem naquele espaço. Já pensaram os senhores, os poucos que eles são, muitas vezes, quanto de jornada eles têm que dobrar para cumprir a tarefa que lhes cabe? Porque também, quando aumenta a população prisional, eu tenho que ter um aumento do número de policiais. Aliás, a gente já pensou nisso? Que policial também não dá em árvore. Eu tenho que ter concurso público. E esse concurso público não é feito do dia para a noite. Quer dizer, se já não fosse o custo do sistema prisional, o operacional, o custo, na verdade, funcional desse sistema prisional, ele é desproporcionalmente
significativa em relação a outras políticas que talvez pudessem render muito mais a nosso favor. Mas aqui não está crítica nenhuma. Aqui está, basta que nós possamos seguir investindo em discursos que, na verdade, não resolvem. A saída talvez é outra, mas para a segurança pública, eu não tenho dúvida nenhuma que a saída é um sistema prisional que entrega, é um sistema prisional que realiza as promessas com a qual se comprometeu, e para isso nós precisamos ter ponto de partida, não a superlotação. Definitivamente a superlotação é o pecado, é a chaga que nos incomoda de uma forma muito significativa para corromper a lógica da segurança pública no nosso país. Portanto, aqui, a minha satisfação, Adesso, é voltar a essa terra, a este Piauí, e, sobretudo, ter a certeza de que aqui a gente vai fazer um grande trabalho. E aqui eu quero, mais uma vez, agradecer a toda a estrutura que a presidência e a corregedoria, você e Erivan, juntos estão proporcionando ao Conselho Nacional de Justiça para que nós possamos trabalhar de uma forma muito adequada a esse tema. Aliás, esta relação entre presidência e corregedoria faz com que esse tema se torne um tema de Estado, não é um tema de governo, é um tema de Estado. O Pena Justa é uma política de Estado, não é uma política de governo. Por quê? Porque esse é um tema que interessa a todos. E é por isso que nós temos aqui também o governo do Estado, do Piauí, participando dessa iniciativa. Mas nós, juízes, temos que acordar para isso. E, portanto, essa virada ela vem, sobretudo, com essa consciência de que nós precisamos praticar melhor, né, aquilo que o Estado nos viabiliza, nos franquia como possibilidade de prender, mas também com a possibilidade do Estado corresponder àquilo que se espera das pessoas que estão privadas de liberdade. Portanto, eu creio que hoje a gente dá um passo realmente significativo. Hoje é um divisor de águas. Há 12 anos atrás, eu vim aqui pela primeira vez em Teresina, e Erivan lembra disso, pregar a audiência de custódia. E o que era a audiência de custódia? Vamos prender bem. Era só isso. Porque naquela altura, em 2014, por incrível que pareça, nós fomos educados assim na faculdade. A gente definia a vida de uma pessoa só lendo o papel. O que a audiência de custódia estava trazendo? Espera aí, para prender eu tenho que ver. É homem, é mulher, é branco ou negro? De onde você é? Qual o seu nome completo? Posso falar com você? Era só isso. E aquilo trouxe uma revolta absurda. E aquilo trouxe um sobressalto para todo mundo. Olha que absurdo, estão desconfiando da gente. Olha que absurdo. Não, é apenas uma regra básica. Aliás, vamos inverter. Eu me apresento a um juiz porque eu fui preso. Não, mas isso nunca vai acontecer comigo. Ah, é? Pega um carro, atropela sem querer uma pessoa. Aí você vai ver se vai acontecer com você. Qualquer um pode. Que isso passe muito longe da vida de cada um de nós. Eu não estou falando dos crimes de caráter, muitas vezes. Eu estou falando de crimes e infrações que, na verdade, podem acontecer com qualquer pessoa. E, de repente, podemos nos colocar numa situação como essa, tirar a vida de um trabalhador, atropelando essa pessoa na rua, talvez sem a vontade de fazê-lo, ou talvez por algum excesso que tenhamos cometido. E aí? Então, veja, nessa situação, eu, como réu, eu, como acusado, o que nós falávamos em 2014, Erivan, de audiência de custódia é: eu quero ser ouvido por esse juiz. Ou melhor, eu tenho que ser ouvido por esse juiz antes desse juiz me mandar para a prisão? Essa era a primeira pergunta. E a outra que nós fazemos hoje: como eu quero ser ouvido por esse juiz? Presencialmente ou através de uma telinha? Se coloquem nessa situação. Se você, como réu, quiser falar com o juiz pela telinha, tá tudo bem. É isso
na verdade, o que está por detrás hoje das audiências de custódia, que felizmente eu acho que a gente conseguiu deixar isso como um legado para o país, tem que ouvir antes de prender, mas ainda hoje a gente resiste em fazer isso presencialmente, como se isso não fosse uma obrigação. Eu quero prender, mas eu não quero ter essa pessoa perto de mim. Então, acho que o problema, muitas vezes, pode não ser não ter essa pessoa perto de mim, mas sim, talvez, exercer uma outra jurisdição. Mas tudo isso para dizer que lá em 2014, esse era o elementar. Para prender, eu tenho que ver, e ver, eu tenho que estar com essa pessoa. Hoje, nós estamos aqui dando um passo adiante. Nós estamos não só nos preocupando com quem a gente prende, mas com a quantidade das pessoas que a gente prende. Eu não tenho dúvida nenhuma, realmente, que hoje é um divisor de águas na política nacional para aquilo que a gente quer como pena justa, mas, sobretudo, com discurso correto, com medida adequada, por uma segurança pública que chegue a cada um de nós. É um pouco do que eu queria trazer para vocês, agradecendo a toda a atenção. Muito obrigado. Agradecemos ao desembargador Luiz Geraldo Lanfrid pela valiosa contribuição, por suas reflexões que nos conduziram nesta manhã. E como conclusão deste momento de reflexões, o desembargador Lanfrid, em nome do CNJ, realiza agora a entrega de materiais institucionais sobre a Central de Regulação de Vagas. Serão entregues, portanto, ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Aderson, e também ao senhor secretário de Justiça, Heitor Bezerra. Senhoras e senhores, a instalação da Central de Regulação de Vagas marca o início de uma nova etapa de fortalecimento da política penal e da gestão do sistema prisional no nosso estado do Piauí, reafirmando o compromisso das instituições com a eficiência, a legalidade e a garantia dos direitos fundamentais. O Tribunal de Justiça do estado do Piauí agradece a presença de todas as autoridades, magistrados, servidores e representantes das instituições parceiras que nos prestigiaram neste momento. E os convidamos para um coquetel que será servido no hall de entrada deste plenário. Muito obrigado pela presença, tenham todos um excelente dia e lembramos que logo mais às 16 horas teremos um novo encontro neste plenário para a realização do lançamento do Emprega Lab. The crossroads, lifting up her voice again. At the gates and every pathway, she is reaching out to me. Every word she speaks